Não, mas aí eu tenho que falar com você pessoalmente aqui, não é aquilo. Senhores, boa tarde a todos, boa tarde à assessoria dos deputados dessa casa. Muito obrigado pela presença de todos vocês, aos visitantes, obrigado à presença dos deputados. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 16 dias do mês de maio de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17h08, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Vilmões Cruvinel, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Charles Bento, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Carlos Salim, realizou-se a referida reunião. Abertos trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente civil processo 2725/19 ao deputado Henrique Arantes. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Por solicitação do deputado Bruno Peixoto, o presidente concedeu vista do processo 2376/19 pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na lavrouça a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. São favoráveis à ata. Permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Primeiro projeto colocaremos em pauta, reforma administrativa, processo... Isso é desespero, líder, isso é desespero. É que o presidente não tem validade essa fala de aprovação. Quem aprova o que não... Nicolas. Não, mas quem aprova ou não aprova a ata é o presidente, por favor. Então põe em votação a ata. Está em votação a ata que acaba de ser lida, encerrada. Deputados que concordarem com a leitura da ata permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Momento oportuno para a devolução de matérias. Pode ser para o Henrique. Tá? Pode atirar de lá. Mas não mexe mais não, não é porque tem uma autorização, você vai aumentar. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro, considerar como visita ilustre ao nosso parlamento o vereador de Minas Sul, Silvio Dufiló, lá do município de Minas Sul, que vem aqui acompanhar a votação da matéria referente ao amianto Crisotila. Ele está acompanhado da Silvia e eu gostaria já então de pedir que, como não está na pauta, que o senhor colocasse na pauta o processo 2488, para que a gente possa... Não, ele não foi aprovado, foi pedido vista. Não, nós emendamos. Emendou então. Então, gostaria de pedir, Vossa Excelência, não só para colocar na pauta, como dê prioridade na sua tramitação, porque tem uma certa premência sobre esse projeto. Então, a autorização dos pares para que o referido projeto citado pelo deputado Hélio de Souza possa ser apreciado na sessão que está em curso. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Senhor presidente, do meu gabinete estão 2 prefeitos que estão acompanhando a nossa reunião pela televisão.
queria que Vossa Excelência considerassem como visitas ilustres que fazem a esse parlamento o prefeito da cidade de Panamá, José William, e o prefeito da cidade de Água Limpa, Valdir do Prado. Sejam bem-vindos a esta casa. Que fique registrado, então, como visitas ilustres, esses dois prefeitos, ora citados pelo deputado Álvaro, que estão em seu gabinete. Senhores, o processo que vamos colocar em discussão e votação é o 2376. Estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. O deputado líder do governo, deputado Bruno Peixoto, apresenta aqui o seu voto em separado. Desde que acatadas as emendas acima apresentadas, voto pela aprovação da matéria, com acolhimento das emendas dos deputados Cláudio Meirelles Lissauer Vieira, em conjunto, Diego Sorgatti, Tião Caroço, aprovação parcial dos votos em separado do deputado Hamilton Filho, Major Araújo Zé Carapô, na forma acima exposta, inclusive por meio de subemendas, com a rejeição dos demais votos em separado, mantidas ainda as emendas referidas do meu voto em separado, que recebeu a aprovação na comissão mista. Eu coloco em discussão. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Esse é o relatório da reforma administrativa. Isso. Eu fiz uma emenda em plenário, porque ele já foi para plenário, eu emendei em plenário. A informação que eu tenho do líder, o senhor não citou aí, que não está colhendo. Não está colhendo a minha emenda. É porque não está aqui colhendo, ele acabou de ler o voto de Vossa Excelência. Deputado Tales, quero informar que realmente foi um equívoco e já acolhi, inclusive acabei de falar com a Procuradoria, que a sua emenda já se encontra aqui. Houve uma falha no relatório e já publico que foi acolhida a supressão do artigo 79, que se trata da questão dos conselhos em relação à JUSEG, os vogais OCB, FACIEG e ADIAL. Continue a discussão. Peraí. Encerrada em votação. Não. Você vai discutir, doutor Hélio? A reforma não vai discutir, não? Vai. De acordo, eu não vou discutir. Para discutir? Não vou discutir. Não vai discutir. Encerrada a discussão. Em votação, deputados que concordarem com o voto separado do líder do governo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Senhor presidente, só para que conste aqui a minha expressão sobre o trabalho do líder do governo. O líder do governo teve um papel importante, democrático, de ouvir tanto a base como a oposição, um trabalho muito bem feito. Então quero aqui parabenizar não só o líder do governo, mas também o secretário Pedro Salles, que teve toda a paciência e fez um trabalho minucioso aí, tendo aí ouvido todos os deputados e com certeza acolhendo aí essas emendas que serão de grande importância, respeitando os espaços democráticos do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Gomide, depois deputado Álvaro. Apenas para devolver o processo número 9002, deputado Major Araújo, e devidamente relatado. Questão de ordem, deputado presidente. Álvaro. Senhor presidente, para chamar a atenção do nosso líder do governo nesta casa, deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno Peixoto. Quer chamar a atenção de Vossa Excelência no sentido de cumprimentá-lo. Cumprimentar pela maturidade que o senhor representou como líder do governo nesta casa. Eu sempre tive fé, confiança e esperança que Vossa Excelência ia fazer um grande trabalho como líder do governo aqui. E devagarinho, Vossa Excelência está demonstrando muita sabedoria, humildade, porque ninguém consegue ser líder se não for humilde. E Vossa Excelência está demonstrando grande humildade no sentido de liderar o governo aqui nesse parlamento. Então, eu que tenho anos e anos aqui de experiência, vejo em Vossa Excelência
que Vossa Excelência já está grande e vai crescer muito mais a partir do momento que o senhor colocou em primeiro lugar essa maneira amiga e humilde de convencimento e de parceria com todos os deputados aqui nesta casa. Então faço essa pequena fala justamente para cumprimentar também o governador Ronaldo Caiado por ter acertado na escolha do seu líder aqui nesse parlamento. Não poderia deixar também de cumprimentar o nosso presidente desta comissão, o deputado Humberto Aidar. Eu que já o conheço há muitos anos, nós estamos juntos aqui, a gente sabia da habilidade, da inteligência e do patriotismo de Vossa Excelência em relação ao Estado de Goiás. E Vossa Excelência começou aqui como de oposição ao governo. Não vou falar que o senhor está na base do governo, mas o senhor tem demonstrado ser um magistrado aqui nesse parlamento. E sempre ajudando quando o Estado precisa de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem demonstrado sabedoria, inteligência e também muita humildade na hora de decidir. Parabéns a essa dupla que certamente irá fazer muito sucesso frente a essa comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Álvaro. Vossa Excelência, deputado Tales. Presidente, eu estou devolvendo o projeto 2019-00-1664, de autoria da delegada Adriana Corse, devidamente relatado. Mas eu concordo em parte, presidente, com a fala do deputado Álvaro, que a gente sabe que ser líder de um governo que até agora não acertou não é fácil. Tem vantagens e desvantagens. Mas um governo que não planeja, não articula as matérias que vêm para casa, é muito difícil. Concordo com Vossa Excelência. Todas as matérias do governo que vieram para cá, deputado Álvaro, foram matérias que não foram debatidas, não foram estudadas, não foram analisadas. A própria reforma administrativa que nós acabamos agora de votar aqui, deputado Álvaro, infelizmente, cheia de remendo. Todas as matérias, passe livre isentil, incentivos fiscais, não foram debatidas com os segmentos, não foram ouvidas as pessoas que estavam sendo atingidas. Tudo a toque de caixa. Ser líder de um governo desse não é fácil, não. E essa missão do deputado Bruno é dificílima. Dificílima. E não tenha dúvida, deputado Álvaro. Não sei até quando ele vai aguentar. Até que o senhor já teve um pouquinho de vontade de ser líder, eu acho que o senhor ficou até com medo. Eu não quero ser líder desse governo, não. Mas tudo bem. Mas ser líder de um governo desse, que o tempo todo, todas as matérias remetidas para casa, não tem um estudo prévio, agora estão falando do FCO. Mexer no FCO para que o Estado possa ter recursos de investimento. Já falamos. E eu tenho certeza que é outra matéria que não vai passar aqui na casa. Se vier outra matéria dessa, se for através de PEC em Brasília, aí você esquece, que não vai ter. Mas se for uma matéria que a toque de caixa, de cima para baixo, para cá, não vai passar não. Avisa o seu governador. Obrigado, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Humberto. Estou devolvendo aqui os projetos final 2495, 2483, 2563, 2493, 2565, 2482, devidamente relatados. Obrigado, senhor. Deputado Carlos Cabral, Vossa Excelência. Oi. Não. Som. Oi. Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi a Vossa Excelência essa questão de ordem para solicitar que Vossa Excelência determine a anotação nos anais da casa como visita honrosa aqui do nosso amigo ex-deputado Dr. Joaquim de Castro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Foi deputado aqui junto comigo no primeiro mandato, fomos colegas. E também do professor Fabrício Mota. Professor Fabrício Mota, tive a honra, presidente, de ser aluno dele, aluno especial no mestrado em Direito e Políticas Públicas aqui na UFG. Professor Fabrício é procurador de contas do Tribunal de Contas dos Municípios, um excelente quadro nosso, um dos expoentes do direito administrativo no Brasil. Obrigado, senhor presidente.
O professor Fabrício Mota é um dos expoentes do direito administrativo no Brasil, um dos maiores nomes do direito administrativo. Acabou de ser indicado agora pelo governador Ronaldo Caiado na vaga de carreira dos procuradores para ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Aqui junto com o nosso amigo deputado Virmontes Cruvinel, com o Tião Caroço, tivemos a oportunidade aqui de falar com os colegas e desde já estamos pedindo aqui o apoio dos nobres pares para que a gente possa votar aqui referendando a indicação que o governador fez dele para conselheiro do Tribunal de Contas por ser um quadro da carreira, extremamente qualificado, um profissional dedicado que vai com certeza dentro do tribunal honrar muito o cargo aqui que foi indicado pela sua competência, pela qualidade profissional, pelo tempo de dedicação que já tem aqui ao serviço público. Eu não tenho dúvidas aqui em pedir aos nossos colegas que possam fazer aqui a indicação dele ao cargo de conselheiro, a votação do nome dele, deputado Bruno, para o cargo de conselheiro, porque eu tenho certeza que vai desempenhar as suas funções com grandiosidade. Muito obrigado e agradeço a oportunidade, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Cabral. Se faça constar aqui, como visitas ilustres, o professor Fabrício, procurador lá do TCM, agora sendo indicado pelo governador Ronaldo Caiado para ocupar uma vaga de conselheiro daquele tribunal, e o nosso deputado de sempre aqui, colega Joaquim de Castro. Tivemos a oportunidade também de ser deputado ao lado do Joaquim e participar aqui da sua indicação. Mas eu informo, presidente, que essa matéria não se encontra ainda na Comissão de Justiça. Se ela for lida em plenário, eu convoco uma sessão extraordinária para que a gente possa apreciar essa matéria ainda na tarde de hoje. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Eu não poderia de fazer referência aqui ao professor Fabrício, até em virtude que o professor Fabrício, procurador do Tribunal de Contas, tem o respaldo e o carinho do ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, o nosso querido Tião Caroço, que respaldou de todas as formas o doutor Fabrício, e também o nosso presidente Joaquim de Castro, que são duas pessoas que essa casa tem um carinho muito grande. A história do Tião com a Assembleia, a história também do Joaquim é muito grande. Doutor Fabrício, pode ter certeza, como líder do PSDB, como membro também atuante da oposição, o senhor pode ter certeza que nosso partido vai caminhar com Vossa Excelência pelo seu histórico, a sua dedicação, o seu esforço. Tião, desde hoje cedo, na visita que teve ao presidente, respaldou o seu nome, sempre falou no nosso nome pela sua dedicação àquela casa, e em especial como procurador. E agora com a nova missão de poder ser um membro do tribunal como conselheiro e reconhecido por todos nós. Pode ter certeza que esses dois padrinhos que o senhor tem aqui na casa, tanto o Joaquim e em especial hoje também o Tião, que com certeza conviveu com o senhor lá, vai ser unânime aqui na casa em termos de aprovação no nome de Vossa Excelência. Seja bem, parabéns pela nova missão e com certeza essa casa vai ajudá-lo. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputada Leda. Senhor presidente, boa tarde aos nossos colegas. Eu gostaria de dizer da grata surpresa, eu já tinha acompanhado pelos jornais, da indicação do doutor Fabrício, procurador de contas do Tribunal de Contas, e agora indicado para uma das vagas no lugar da doutora Maria Tereza Garrido, que vai se aposentar e é uma excelente conselheira. Quero dizer aos nossos líderes e aos nossos ex-prefeitos, Tião Caroço, que já compôs aquele Tribunal de Contas, hoje o presidente Joaquim de Castro, que preside e também é conselheiro, da grata satisfação de ter o doutor Fabrício como um dos membros daquele colegiado. Haja vista a forma aberta, a forma contemporânea, avançada de analisar as questões municipais e os processos naquele órgão, mesmo como procurador lá de contas. Eu estou muito feliz
Eu até falei lá em casa hoje sobre o doutor Fabrício, presidente, isso. A gente não sabe, para o meu advogado, onde é que o doutor Fabrício contribuirá ainda mais. Porque da forma que o presidente é municipalista, já foi prefeito, Tião também já foi prefeito, o olhar e a visão de quem já foi prefeito, sendo membro daquele tribunal, avançou muito o tribunal. Na sua organização, na sua forma de ver os processos, de analisar e de dar o seu voto. E o doutor Fabrício, mesmo na Procuradoria, tem essa visão municipalista de avançar nas regras jurídicas daquele tribunal, nas orientações. Eu, assim, estou muito feliz. Assim, nós tivéssemos dois doutor Fabrício, um que continuasse lá e outro. Deputado Virmontes. Senhor presidente, apenas para ressaltar essa importância do momento, muito feliz pela oportunidade de estar aqui como deputado estadual, acompanhando carreiras importantes como do Dr. Fabrício Mota, que já tem mais de 20 anos no Tribunal de Contas dos Municípios, apesar da cara nova, é uma pessoa de grande experiência como procurador, foi meu professor também na pós-graduação, tem uma grande atitude aí também de fomentar o conhecimento na área do direito, à frente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e eu tenho certeza que venha somar com a experiência de outros conselheiros do quilache do nosso presidente, doutor Joaquim de Castro, como o conselheiro Tião Caroço, hoje nosso colega deputado aqui, muito bem exerce a missão. Tenho certeza que o doutor Fabrício engrandecerá muito as atividades daquele tribunal que tem grande respeito por todos nós deputados. Então, sucesso, doutor Fabrício, tem a Assembleia Legislativa com uma casa que respeita a sua história como em público. Deputado Henrique Arantes. Presidente, eu não gostaria de usar isso para fazer uma questão de ordem. Eu não vou ao contrário o pensamento dos colegas, também acho que vai fazer um bom trabalho o doutor Fabrício. Só que quando a gente pede a questão de ordem, é para orientação, é para poder perguntar ou questionar se o regimento está sendo cumprido. E nós estamos pedindo questão de ordem aqui, aleatoriamente, para poder fazer cumprimentos, para poder fazer questões totalmente fora do regimento. Senhor presidente. Então, gostaria de solicitar, desculpa ser chato, mas eu gostaria de solicitar para que a gente atenha ao regimento. Senhores, nós vamos intercalar aqui as questões de ordem, até porque nós temos aqui dezenas de projetos a serem analisados, sob pena de acontecer o que aconteceu na sessão passada, não votar nenhum projeto. Pela ordem, senhor presidente. Projeto 2488. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação. Vice-deputado Vinícius Cerqueira apresentou um voto separado. Deputado Vinícius Cerqueira pela aprovação, desde que adotada a emenda modificativa. Está em discussão. Senhor presidente, qual que é o número do, por gentileza? Processo 2488. Eu vou discutir a matéria para ter ciência. O processo, esse processo, ele foi deliberado aqui no início da sessão. O deputado Hélio solicitou a inclusão na pauta. Discutir a matéria só para dar uma lida, por gentileza. Aqui. Pela ordem, senhor presidente. É do amianto. Deputado Álvaro. Desisto, é do amianto, eu desisto aqui da discussão. Senhor presidente, para devolver o processo 1513, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que altera a lei 20.415, de 5 de fevereiro de 2009. Esse processo foi emendado em plenário e foi encaminhado a mim para que eu fizesse o relatório das emendas apresentadas em plenário. E eu estou devolvendo com o meu voto favorável às emendas apresentadas em plenário. Senhor presidente. Esse é o nosso voto. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou apresentando a emenda que é de minha autoria. Eu quero solicitar também que esse projeto... Você não pode apresentar emenda nele agora. Ele tem que botar em discussão. Dos garageiros foi a emenda minha de plenário, É minha emenda de plenário aqui, ué. É minha emenda de plenário, senhor presidente. Esse é o projeto. Esse é o projeto 1513, que é de interesse das seguradoras, das garagens. Solicito que o senhor coloque e faça inversão de pauta e sob precedência sobre os demais e delibere ele agora, para ele ir a plenário ainda hoje. Temos uma questão que tem movimentado muito a Assembleia,
vários representantes do setor de revenda de veículos têm visitado a Assembleia e fizemos compromisso com eles de retirar da pauta da sessão ordinária de quinta-feira para voltarmos hoje com a emenda de plenário que já foi relatada pelo deputado Álvaro Guimarães. Senhores, tem um projeto que está sendo discutido. É o projeto 2488. Continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Eu emendei, antes não estou querendo discutir, eu estou questionando a questão de ordem, deputado Henrique. É porque nós emendamos juntamente, eu e o deputado Vinícius, emendamos em plenário, acrescentamos um artigo. É exatamente a emenda do Vinícius com Vossa Excelência que está sendo discutido. Encerrada a discussão. Em votação, deputados concordarem com parecer com a emenda dos deputados Vinícius e Thales Barreto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2449, para que a gente possa seguir a pauta que Vossas Excelências receberam. O 2449, deputado Thales, trata da indicação do professor William Xavier Machado para compor o Conselho de Educação. Foi distribuído ao deputado Virmontes pela aprovação. Pediram visto os senhores deputados Vinícius Cerqueirelli de Souza sem manifestação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência. É possível abster? Eu vou me abster desse voto, por favor, gentileza, conste em ata. Que conste em ata. Abstenção do Vinícius e do Henrique Arantes e do deputado Thales e da deputada Leda. Olha, nós temos que verificar então os votos sob pena desse processo não ser aprovado. Quem tem direito a voto? Senhor presidente. Ok. Senhor presidente. Vossa Excelência, deputado eu gostaria que a assessoria orientasse se eu tenho direito a voto nessa matéria ou não, porque apesar de o deputado Diego Sorgato ter marcado presença, eu não estou vendo a presença. Não, Vossa Excelência tem direito, até porque ele está presente, mas não está presente. Perfeitamente. Então eu tenho abstenção de voto nessa matéria também. Bem, então, é a matéria da indicação do conselheiro, eu estou me abstendo de votar. Tá, não é do conselheiro. O conselho estadual. Do conselho estadual. Exatamente. Então estão abstendo de votar o deputado Hélio, deputada Leda, deputado Thales. Não, deputado não vota. 4. Mas mesmo assim a matéria está aprovada. Aprovou. Processo 1067. Cara, me vê a pauta, por favor. 1067. Confere. É o primeiro? Ok. 1067, delegado Eduardo Prado, autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo para o uso em dispositivo móvel, botão do pânico. Distribuído à deputada Leda Borges, pela aprovação, pediu vista deputado Henrique Arantes, sem manifestação, coloco em discussão. Vossa Excelência, deputado Henrique. Eu manifestei, presidente, eu encaminhei o voto contrário. Som ao deputado Henrique, por favor. Eu encaminhei o voto contrário, dizendo para pensamento um projeto existente. Eu não sei por que não chegou aqui, mas eu encaminhei um voto contrário. Para que a pensasse, pois já há outros 2 projetos com teor semelhante. Então eu estou retirando esse projeto de pauta. Processo 1682. Deputada Leda Borges, obriga as empresas de plano de saúde a autorizar, quando o paciente for idoso, todos os exames que exigem uma análise prévia. Distribuído ao deputado Hamilton Filho pela rejeição. Vista ao deputado Hélio de Souza, Hamilton Filho e Leda Borges. Voto separado da deputada Leda pela aprovação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, pela aprovação. Eu coloco em discussão.
Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1894. Deputado Alisson Lima. Estabelece no âmbito estadual tempo máximo para as empresas que forneçam atividade econômica organizada através de cabeamento a adaptar a estrutura de fornecimento do Estado. Processo distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, relata pela diligência do mesmo. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2395. Deputado Lucas Calil. Cria o Dia da Consciência Ambiental no âmbito da administração pública. Distribuída ao delegado Humberto Teófilo. Ele é pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2256, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, concede título de cidadania que especifica José Manuel Gonzalez, distribuído ao deputado Antônio Gomide, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2026. Vossa Excelência. Não. O deputado Tiago me fez um pedido, eu atendo aqui. Vou ficar em silêncio por enquanto, senhor presidente. Processo 2026, deputado Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica Centro de Formação Integral, com sede no município de Aparecida de Goiânia, distribuído ao deputado Hamilton Filho. Pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2019, de autoria do deputado Bruno Peixoto, concede título honorífico de cidadania que especifica Andréa Vulcanes. Deputado Hamilton Filho, relata pela aprovação, coloco em discussão. Senhor presidente. Vista, Vossa Excelência. Senhor presidente. Deputado Hamilton Virmontes. Senhor presidente, apenas para solicitar informação oficial do líder a respeito da nossa PEC da inovação, tinha um compromisso de ser retornada à pauta essa semana, senhor presidente, pudesse esclarecer os colegas. Sim, quero, atendendo, senhor presidente, se me permite, responder ao deputado Virmontes. Existe uma construção referente aos índices e, juntamente com Vossa Excelência, o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Adriano, e o governador do Estado, estaremos nos reunindo na próxima semana, definindo os índices e, com certeza, na próxima semana estaremos apreciando de uma maneira definitiva. Então, reportando a Vossa Excelência, obrigado pela oportunidade de explicar referente a isto. Obrigado, líder. Obrigado, presidente. Processo 1807, deputado Wilde Cambão, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás, Semana Municipal do Folclore de Lusiânia. Distribuído ao deputado Hamilton Filho, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2023, Gustavo Seba, dispõe sobre a garantia de atendimento no mesmo piso de entrada de residências bancárias localizadas no Estado de Goiás aos idosos gestantes, pessoas com deficiência, quando não disponibilizarem elevador ou escada rolante. Processo distribuído ao deputado Major Araújo, relator pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente. Senhor presidente. Vossa Excelência. Só apenas solicitar, senhor presidente, o deputado Paulo Trabalho havia feito aquela solicitação de inclusão e inversão no projeto 2255. Obrigado, presidente. O deputado Paulo Trabalho não se encontra aqui. Já está no próximo da pauta, presidente. Obrigado aí. Processo 2022, é esse, Paulo? Distribuído ao deputado Major Araújo, pela aprovação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento por parte de empresas operadoras de serviço de telefonia móvel de informações sobre a área de cobertura do sinal. Esse processo, o Major Araújo relata pela aprovação. Coloco em discussão.
Questão de ordem. 2022. Não é o 2255, não, o Como? Bermudes. 2255. Não, esse é o 2022. Encerrada a discussão, em votação. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Major. Devolver um processo veto do governador devidamente relatado, senhor presidente. Ok, deputado Major. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, estou aqui com o voto em separado do deputado Hamilton Filho em relação ao projeto dos revendedores de veículos que aqui se encontram e estão numa luta tremenda para resolver uma situação. Gostaria de pedir aos pares e ao presidente que Vossa Excelência possa colocar em apreciação, com a anuência desta comissão, o voto em separado apresentado pelo deputado Hamilton. Colocar agora o relatório, eu vou pedir vista e apresentar o voto separado, já está pronto já. Pergunto aos pares se há concordância. Nós vamos colocá-lo em instantes. Processo 2255. Deputado Paulo Trabalho, institui a política estadual Asas da Saúde. Vistas para fazer uma emenda, um voto separado. Vista, Vossa Excelência. Vista, senhor presidente. Vista, a deputada Hélio de Souza. Senhor presidente. Processo 2155, deputado Lucas Calil, altera o artigo 3º da Lei 13.246, que regulamenta a matéria tributária no estado de Goiás. Vista, presidente. Deputado... Tem que colocar primeiro em discussão. Distribuído ao deputado Major Araújo, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vista, Vossa Excelência. Vista, presidente. Vista. Vista, deputado Vinícius. Vista, deputado Tales. Processo 2152, delegado Humberto Teófilo. Altera a Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que institui normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública. Distribuído ao deputado Major Araújo, pela aprovação. Coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Antônio Gomide, vista ao deputado Tales. Senhor presidente. Deputado Hélio de Souza. Processo 2241. Deputado Wilson Moreira, dá denominação ao próprio público que especifica rodovia Geraldo José de Lima, rodovia GO 112. Distribuído ao deputado Major Araújo, relata pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1707. Deputado Henrique Arantes, regulamenta os denominados esportes. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, relata pela rejeição. Vista ao delegado Humberto Teófilo Carlos Cabral. Voto em separado do deputado Carlos Cabral pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encaminhamento de voto, presidente. Vossa Excelência, para encaminhar voto, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, só para explicar que alguns colegas ficaram confusos aqui, talvez pela redação, mas são e-esportes, esportes eletrônicos, para poder regulamentar no nosso estado, para que uma liga de Dota ou de LoL, por exemplo, ou de Counter-Strike, possa fazer uma federação ou até uma confederação goiana de esportes eletrônicos, aonde esses competidores que treinam e que competem, para você ter ideia, tem uma premiação, a premiação do Dota 2 da International do ano passado pagou 22,5 milhões de dólares. Então é um esporte regulamentado no mundo inteiro para a gente poder regulamentar no estado e que o atleta goiano que disputa um esporte eletrônico possa concorrer por um Pro Esporte ou alguma coisa semelhante à Secretaria de Esportes. Continue em votação. Encerrado, deputados concordaram parecer pela aprovação. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto 2008, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 13.463, de 31 de maio de 99, que dispõe sobre política estadual do idoso e da outras providências. Distribuído ao deputado Carlos Cabral, relata pela aprovação. Colocado em discussão, pediu vista do delegado Humberto Teófilo, voto separado do delegado Humberto Teófilo pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado.
Processo 1098. Deputado Coronel Adailton, torna obrigatória a disponibilização de pagamento por cartão de débito ou crédito nas praças de pedágio do Estado de Goiás. Deputado Henrique Arantes foi o relator pela aprovação, vista ao delegado Humberto Teófilo, sem manifestação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer permanecer como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Presidente, apenas ainda em tempo, eu gostaria de parabenizar o líder do governo, deputado Bruno Peixoto, pela sabedoria, sensibilidade que teve aí quando fez seu relatório do projeto que aprovamos agora no início dessa sessão da reforma administrativa, aonde ele acatou as emendas sugeridas por nós, inclusive a emenda que garante aí a permanência, né, da OCB, da FACIEG e também da ADIAL, na permanência do Conselho de Administração da JUSEG. Feliz aí pela sua sensibilidade, obrigado aí, Bruno, por ter acolhido essa solicitação, essa emenda nossa. Ontem nós tivemos uma festividade ali onde o governador assinou esse termo de compromisso e quero parabenizá-lo pela postura aí republicana de acatar e parabéns pelo resultado do requerimento que você apresentou hoje aqui junto a essa comissão e aprovado por todos nós. Parabéns e obrigado, Bruno. Processo 1852. Deputado Wilde Cambão, regulamenta o prazo de religação para restabelecimento de energia elétrica interrompida por inadimplência. Distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, relata pela diligência, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2245, deputado Virmontes Cruvinel, assegura a igualdade nos valores das premiações relativas às competições esportivas, paradesportivas, artísticas e culturais realizadas no Estado de Goiás. O delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação, coloca em discussão. Para discutir, presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, nobres pares, só uma preocupação com esse projeto do deputado Virmontes Cruvinel. Muito dos valores de premiação, principalmente no esporte, na luta de artes marciais, ela é baseada no valor de inscritos, por exemplo. Na categoria até 70 quilos tem 10 inscritos, se o campeão chegar vai ser mais alto. Assim poderá ser o feminino também, às vezes a categoria feminina tem mais inscritos que a masculina, é baseada nos inscritos. Então aqui está colocando uma isonomia que talvez vai contra o regramento e a potencialidade do número de inscritos. Então, eu estou pedindo vistas para dar uma olhada e talvez fazer alguma emenda para tentar só ter esse cuidado aí. Muito obrigado, Vista, Vossa Excelência. Vistas. Vista, deputado Tales. Vista, deputado Carlos Cabral. Senhores, eu vou colocar aqui em apreciação, atendendo a pedidos aqui, já que tem muitos interessados aqui no Solon Amaral, desejo boas-vindas a todos. O processo 1513, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que altera a Lei 20.415, 5 de fevereiro de 2019, que impõe sanções às seguradoras que praticaram condutas lesivas aos segurados ou a terceiros e adota outras providências. Esse processo... Só um minutinho, Hamilton. Assim... Esse processo foi distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação, ele acolheu as emendas apresentadas em plenário. Então, o Álvaro acolheu as emendas que foram apresentadas em plenário. Eu coloco em discussão, deputado Hamilton. Vistas e apresentar um voto separado. E aí devolver nesse momento, pedindo já para colocar aí na... Eu quero devolver já e pedir que... Ok, já. Analise o projeto da sessão de hoje ainda, por favor. Ok, processo 1892, deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública a Associação Quilombola da Comunidade do Forte, da outras providências. Distribuído ao deputado Lucas Calil, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Só para comunicar aos companheiros aí, os vendedores de veículos, né? Os nossos queridos garageiros,
que foi pedido vista, já apresentou o voto, em instantes vamos colocá-lo em apreciação. Processo 1058, deputado Henrique César, dispõe sobre a isenção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos da cobrança de taxa de serviço para pedido de segunda via de documentos no estado de Goiás. Deputado Hélio de Souza, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordar, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1819, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária nos estabelecimentos que ofereçam serviços de tatuagem, micropigmentação e de aplicação de piercing. Relator foi o deputado Virmontes Cruvinel. Relata pela aprovação. Delegado Humberto Teófilo pediu vista, não manifesta. Eu coloco o relatório pela aprovação em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Cadê o processo? Aqui o rapaz ali. Processo 1450. Diego Sorgato altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece diretrizes e bases do sistema educativo do estado de Goiás. Deputado Henrique Arantes, relator pela diligência, vista a deputada Leda e Carlos Cabral, voto separado da deputada Leda pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordar, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, vamos colocar de novo o processo 1513. Processo 1513 é de autoria do deputado Bruno. Eu coloquei há pouco aqui em discussão. O deputado Hamilton solicitou vista, devolveu com um voto em separado. Ele pede a adoção de um substitutivo apresentado aqui. Eu coloco em discussão. Questão de ordem, presidente. A emenda do Hamilton é referente a... Ele está apresentando um substitutivo. Pode explicar aí, deputado? Posso sim, presidente. O objetivo do projeto é que sejam anotadas apenas os eventos ocorridos a partir da publicação dessa lei. E ser anotados também apenas os sinistros, Thales, de média e grave. Grave monta já é baixado, mas anotar apenas o sinistro de média monta. E excluído a anotação também os eventos de furto e roubo, já que eles não impactam, na condição do veículo. Seria só por exemplo, não teria que ser anotado no CRLV eventos com furtos e roubo, porque eles não impactam na estrutura do veículo. Se o veículo foi furtado e recuperado sem avarias, ele não tem o porquê estar maculado com aquela como sinistrado, porque o veículo foi devolvido, foi recuperado, né, sem avarias. Então será só anotados os sinistros de média monta. Deputado Tales. Continue a discussão encerrada. Em votação encerrada, deputados concordar, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência. Deputado Antônio Gomide, nobres pares, apenas para informar que esta decisão de ter um projeto de lei é porque existe uma decisão judicial, trânsito e julgado, retroagindo a 2010, trazendo um imenso transtorno a todos os empresários de revenda de veículos no nosso estado de Goiás. Digo, o único estado que existe esta anotação, esta aberração, que foi um ato, foi uma decisão e nós respeitamos, porque não existe lei para regulamentar. Então o deputado Hamilton, juntamente com o Vinícius Henrique Arantes e eu, elaboramos um projeto para que pudéssemos atender estes empresários que estão sendo prejudicados, perdendo o nosso estado de Goiás, inclusive vendas de veículos sendo levados para outros estados, gerando desemprego e perca de receita. Então nós entendemos por necessário regulamentar, com base numa decisão judicial, informando que não existe lei. Por isso houve a decisão, ou seja, uma decisão querendo promover uma lei. Então nós estamos reparando este dano aos empresários que são merecedores do nosso respeito
e sejam bem-vindos à casa. Processo 1425, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a restituição proporcional do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA, referente à perda total do veículo por roubo, furto, estelionato, qualquer outro delito. Deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação. Pediu vice-deputada Leda, delegado Humberto e Tales. Voto separado, deputado delegado Humberto Teófilo, pela aprovação, desde que adotada a emenda supressiva. Suprima-se a expressão de qualquer outro delito ou sinistro com danos de grande monta, no caput do artigo 1º do projeto de lei. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o voto separado, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Ah, cadê? Colocou um monte de processo aqui. Não, eu quero votar. Processo 1424, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de psicólogo escolar nas redes públicas de ensino fundamental e médio do âmbito do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada em votação. Vista a Vossa Excelência, deputada. Processo 1845. Deputado delegado Eduardo Prado, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a caminhada ecológica. Distribuído ao deputado Lucas Calil, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1696, delegada Adriana Corse, aplica a não incidência de imposto sobre transmissão causa mortes e doação aos imóveis de habitação de interesse social doados pelos municípios. Distribuído ao deputado Antônio Gomide, relata pela aprovação. Vice-deputado Bruno, voto separado, deputado Bruno, pela diligência, Secretaria de Estado da Economia, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordar, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2168, de autoria do deputado Humberto Haddad, dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas situações que especifica. Esse processo, deputado Jefferson Rodrigues, relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrado, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1527, de autoria do deputado Iso Moreira, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Viver para Servir, município de Campos Belos. Humberto Teófilo, relator pela diligência. Aprovado. Relatório pela diligência, aprovada a diligência. Não cumpriu a diligência? Eu retiro o projeto de pauta, deputado Iso. Vamos dar mais tempo à diligência, para não perder todo um trabalho realizado. Até porque o projeto, deputado Hélio, está com uns 14 centímetros. Processo 2147. Esse processo, deputado Lissauer Vieira, estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva do Estado. Distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues, relata pelo apensamento ao processo 1817, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Temos apenas 4 aqui para fechar a pauta. Processo 2252, deputado Thales Barreto, concede isenção total do IPVA para responsáveis legais de pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Goiás. Deputado Lucas Calil, relata pela aprovação, eu coloco em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 1890, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal que interliga o trecho da BR-020, município de Posse, no Estado de Goiás. Delegado Humberto Teófilo, relata pela diligência. Pediu vice-deputado Henrique Arantes sem manifestação, então o relatório pela diligência que está em discussão. Encerrado, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pela diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado.
Processo 1805, deputado Bruno Peixoto, institui o mês estadual Abril Laranja, dedicado à campanha de adoção e de prevenção à crueldade contra os animais, que, aliás, foi fruto de uma belíssima foto do deputado segurando um cachorrinho nas redes sociais. Processo distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, pediu vista ao deputado Major Araújo, não manifestou, eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Deputados, concordar, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1249, deputado Henrique César, altera a Lei 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais, que especifica. Relator foi o deputado Hélio de Souza. Relatório pelo apensamento ao processo 1098. Vista ao deputado Henrique Arantes. Voto separado, deputado Henrique Arantes, pelo apensamento ao processo 1098, que está em discussão. Para discutir, encerrada. Para discutir. Senhor presidente, só uma dúvida deputado aqui. Vinícius Cerqueira. Só uma dúvida aí a Vossa Excelência. Nós acabamos de aprovar um projeto praticamente similar aí do Coronel Adailton. Nesse caso, ele apensa já aprovado ou ele apensa e retorna para que nós possamos aprovar? Então, assim, é uma dúvida que me deixa. Uma parte a Vossa Excelência. Deputado, o meu voto em separado, inclusive, era para pensar nesse do Coronel Adailton, que já foi aprovado. Como é que funciona? Quem apresentou primeiro, os outros serão apensados a esse projeto. Sim, mas ele já foi aprovado. Então, ele passa da comissão e vai direto ao plenário. Então, seria isso, para a comissão de mérito. Ele será apensado ao projeto já, que já foi aprovado. Né, para perfeitamente. Que possa então, ser apreciado em plenário. Então ele seria automaticamente aprovado e caminharia. Exatamente. Atendida aí a minha dúvida. Obrigado, senhor presidente. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.